E aí, galera, beleza? Vamos lá, né? Vamos dar uma explicada nessa aula aí que ficou de semana passada, tá? Foi passado aí para vocês o PDF, né? Com o assunto para que vocês registrassem no caderno. Agora vem a explicação: energia potencial elétrica, potencial elétrico e a nossa amiga diferença de potencial elétrico, além de um pouquinho sobre trabalho. Vamos embora, pessoal. Primeiramente, energia potencial elétrica está associada ao trabalho da força elétrica, pessoal, dentro de um campo elétrico, tá? Tudo isso que a gente vai falar agora, a gente está se relacionando a coisas que acontecem dentro de um campo elétrico, ok? A gente está evoluindo a cada momento para esse entendimento, para esse e outros entendimentos que virão, ok? Então, pessoal, o que é que acontece, né? A energia potencial, ela está associada ao trabalho da força elétrica, beleza? Então, ó, energia potencial, ela está associada à questão do trabalho. Trabalho é você dar ou tirar a energia de um determinado lugar. Um exemplo, né? Quando você pega uma mola e você, por exemplo, aperta a mola. Você está exercendo um trabalho sobre aquela mola. E o que é que vai acontecer? Quando você solta, vamos dizer uma mola pequena mesmo, você solta o seu dedo, a mola faz pum, né, de volta. Então, ó, você vê que ela acumulou energia no trabalho que você fez de empurrar, né, a mola. E quando você solta, ela sozinha volta. Aquilo ali é um acúmulo de energia. Eu estou falando aí de mecânica, né? Não estou falando aqui da parte da energia potencial elétrica. Mas na energia potencial elétrica é basicamente isso também. Existe o trabalho da força elétrica. Você lembra que a gente estudou força elétrica, né? E a gente viu que dois corpos, né? Se eu tenho aqui corpos com carga, eu tenho carga positiva e carga positiva. O que é que vai acontecer com eles? Eles vão ser puxados por uma força. E o nome disso é força elétrica. Essa força elétrica vai puxá-los, tanto aqui a carga A como a carga B, vamos denominá-las assim, para que elas venham se repelir. Quando a força está fazendo esse trabalho, ou quando está acontecendo isso, existe um trabalho da força elétrica, certo? E aí, quando isso acontece, entra em cena essa garotinha chamada energia potencial elétrica. Ô professor, e como é que calcula a energia potencial elétrica? Gente, a energia potencial elétrica calcula por essa fórmula aqui, que parece que é de campo elétrico, né? Até tem um E aqui bem bacana, mas ó, é um EP, tá? Energia de potencial elétrica é igual a K vezes carga geradora Qzão vezes carga de prova Qzinho dividido pela distância. Não é ao quadrado, tá? Eu risquei aqui, não foi por nada não, foi só para lembrar para vocês que não é ao quadrado feito lá no campo elétrico, beleza? Aí você vai dizer, ô professor, porque o senhor colocou aqui ou é P é igual a V vezes Q. Lá na frente a gente vai aprender uma coisa chamada potencial elétrico. E a gente vai ver, ó, que dá para achar a energia potencial elétrica quando eu tenho o potencial elétrico e eu tenho a carga de prova. A carga de prova. Então, pessoal, vamos embora, né? A unidade de medida da energia potencial elétrica é o Joule, tá? Tá ele aqui, ó, escrevi já para vocês. Ela é uma grandeza escalar, não depende de direção nem sentido, somente da intensidade. E aí, pessoal, é muito, mas muito simples resolver uma questão com energia potencial elétrica. Eu vou pegar uma questão para vocês aqui, que é a questão número 2 dos exemplos que eu deixei para vocês. Então, pessoal, como eu disse a vocês, a segunda questão do exemplo diz assim, ó, determine a intensidade da energia potencial elétrica de um sistema composto de duas cargas fixas. Aí ele não diz quem é Qzão nem Qzinho, mas aí você pode atribuir tranquilamente que não vai fazer muita diferença, né? Uma outra coisa também que a gente viu lá, ó, eu disse que a fórmula de energia potencial é muito parecida com a fórmula de campo elétrico, mas lembrem-se que lá as cargas elas estão em módulo,
tá? Então aqui não tem esse negócio de módulo não, viu? Se tiver negativo, é negativo mesmo, beleza? Aí, ó, primeira coisa que a gente tem que prestar atenção. Esse MC aqui, ó, não é MC não, tá? Não é MC aí do funk não, beleza? Esse MC aí, ele é o tal do milicoulomb. A gente trabalha muito com o C, né? O C, a gente tem um carinho muito especial por ele. E a gente diz que o C é alguém já como se fosse alguém da família. De tanto a gente trabalhar com ele, se você observar o seu caderno, tem muito C. MC não é tão assim solicitado não. Brincadeiras à parte, o MC aqui, ele significa 10 a menos 3 coulomb, tá? Então, a primeira coisa que a gente faz é transformar essas carguinhas aqui, ó, numa notaçãozinha científica bem bacana. Vai ficar aqui, eu chamei essa primeira aqui de Qzão e essa de Qzinho, beleza? Aí, ó, vai ficar 1 vezes 10 a menos 3 e 0,5 vezes 10 a menos 3. Aí eu já joguei logo, né, na anotação para ficar bonitinho. Joguei a vírgula para cá. Menos 1 aqui, vai ficar menos 4. E aí tá show, firmeza, né? Aí a distância já tá em metros. Eu só coloquei, né, em notação científica. 2,5 vezes 10 a menos 1. Agora, gente, é só achar a danada da energia potencial. Ó. Energia potencial será igual a valor de K. Todo mundo já tá, meu Deus, careca de saber, né? 9 vezes 10 elevado a 9. Aí eu tenho aqui, ó, valor de Qzão. 1 vezes 10 a menos 3. Beleza, 1 vezes 10 a menos 3. Aí qual é o valor de Qzinho? 5 vezes 10 a menos 4. Perfeito, 5 vezes 10 a menos 4. Tudo isso dividido pela distância. Não é ao quadrado, tá? Não é ao quadrado. Então a distância vai ficar o quê? 2,5 vezes 10 a menos 1. Boa, vamos embora. Aí teremos o seguinte. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 5 vai ser igual a 45, pessoal. Vezes 10 elevado a 9 menos 3, 6 positivo. 6 menos 4, menos 2. Tudo isso dividido por 2,5 vezes 10 a menos 1. Teremos o seguinte, pessoal. Analisem aqui comigo, ó. Eu tenho 45 dividido por 2,5. Pessoal, 45 dividido por 2,5 vai ser igual a quanto? Ô, professor, não sei fazer isso aqui. Faz rapidinho aí, ó. 45 dividido por 2,5. Imagina o seguinte, ó. Eu já sei o resultado aqui, tá? Você vai pegar e vai fazer essa divisãozinha aqui, ó. 45 dividido por 2,5. Ok? Essa divisãozinha bem básica, eu confesso que ela vai dar igual a 18, tá? Então vai dar 18 vezes 10 menos 2, ó. 10, potência de 10 aqui, né? De base 10. Essas potências de base 10 estão sendo divididas uma pela outra. Eu vou reescrever a potência de base 10 e vou subtrair os expoentes. Vocês já sabem disso, eu já sei que vocês já dão até aula. E aí vai ficar menos 2 menos 1. Ou seja, menos 2 mais... Gente, em cima não ficou menos 2 não, tá? Loucura minha aqui. Esquece o que eu fiz, ficou 2 positivo. Esquece. Então ficou 2 menos 1, tá? Ó, aqui estava menos 2, deixa eu corrigir isso. Meu Deus do céu. Eu tinha 9 menos 3 dá 6. 6 menos 4, 2 positivo, tá? Esquece porque eu coloquei um sinal negativo aqui que foi sono, só sendo. Aí, ó, 2 menos 1. 2 mais 1 é igual a 3. Ô, professor, mas não tem essa alternativa aqui não, viu? E agora? Não tem? Quem disse que não tem? Tem uma vírgula aqui, né, pessoal? Se essa vírgula andar uma casa para cá, vai ficar 1,8, beleza. Vezes 10. Quando ela anda para cá, o que é que acontece? Mais um aqui, né? Então ficou elevado à quarta. Como é energia? Qual a unidade de energia, pessoal?
É Joule, pessoal. Joga um J bem lindão aí de Joule. E eu encontrei a alternativa, que é a letra A. 1,8 vezes 10 a quarta, beleza? Letra A neles. E é isso aí, pessoal. Né? Vamos agora para o potencial elétrico, beleza? Achamos a energia potencial, acredito que vocês tenham entendido. Vamos lá, galera. Potencial elétrico. Gente, potencial elétrico, vamos primeiro ler a definição, né? Potencial elétrico de um ponto em relação a um ponto de referência é definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. Aí você diz, pô, professor, esse negócio aí tá parecendo grego. Mas vamos traduzir, né? Então, traduzindo aqui, ó, tem o seguinte. Imagina aqui comigo, né? Um campo elétrico, gente, ele é formado por uma carga Qzão. Então, tem um campo elétrico aqui, ó. De maneira hipotética, imagina um campo elétrico, beleza? Aí, tem uma carga aqui no ponto A, foi colocada uma carga Qzinho, tá? Essa carga está sofrendo as ações desse campo elétrico, beleza? Aí alguém tem um ponto lá longe, distante, né? Ponto B. Aí, pessoal, veja na definição, ó. É definido pelo trabalho da força elétrica sobre uma carga eletrizada no deslocamento entre esses dois pontos. Então, o potencial elétrico, a fórmula está aqui, ó, é trabalho dividido pela carga. Ou seja, resumindo isso aqui, né, para a gente ir para a fórmula e para a unidade de medida. O potencial elétrico, gente, ele é o seguinte, ó. Quando você pega essa carga e aí você quer deslocar ela até o ponto B, você vai imprimir nela uma coisa chamada trabalho. Beleza? Você vai ter um trabalho para deslocar. Um rapaz chamado operador, ele vai ter um trabalho para deslocar do ponto A até o ponto B. Esse deslocamento, pessoal, né, é o que a gente vai chamar aí fruto do trabalho. Você vai fazer um trabalho para deslocar essa carga para cá. Então, potencial elétrico é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga Q do ponto A para o ponto B, dividido pela própria carga Q. Agora, nem sempre a gente vai ter essa fórmula assim facinho não, ó. Há momentos que a gente vai utilizar esta fórmula aqui, ó. V de potencial elétrico é igual a K vezes Qzão dividido por D. E aí, ó, vou até colocar aqui VA no ponto A, no ponto B. Aí vai depender do como é que se diz? Do ponto que eu estou querendo saber qual o potencial elétrico naquele ponto. Existe o potencial elétrico no ponto A, existe o potencial elétrico no ponto B, tá? Então isso aqui é uma coisa que eu coloquei, mas aí vai depender do ponto que você estiver trabalhando, tá bem? Aí vê só, a unidade de medida, pessoal, a unidade de medida do potencial elétrico, tá? Vou inserir uma outra folha aqui, ó. A unidade de medida do potencial elétrico, perdão, ela é o volt, tá? Ela é o volt, beleza? Então, a unidade de medida é o volt. Lembrando que 1 volt, né, a gente vai ver isso em DDP, 1 volt equivale a 1 joule por coulomb, tá? 1 joule por coulomb. Mas a unidade de medida de potencial elétrico, ela é o volt, tá, pessoal? Então, ó, temos essas fórmulas aqui, ó, beleza? Trabalho realizado pela força elétrica dividido para deslocar a carga elétrica, né? Dividido pela própria carga que está sendo deslocada, ou constante aqui, ó, K vezes Qzão
dividido pela distância, beleza? Aí vamos para uns exemplos de potencial, né? Porque aí a gente já vai assimilando essa parte do assunto. Olha só, a primeira questão eu ia fazê-la agora, mas ela tem potencial elétrico, tá? Tanto que tem aqui, ó, potencial elétrico de A e, entendeu? Considerando o ponto B como como ponto de referência. Mas eu vou deixar ela para o próximo, por quê? Porque vai envolver uma questão de diferença de potencial. Então, eu poderia até fazer só a letra A agora e deixar a diferença de potencial para a letra B. Mas eu acho que fica melhor a gente fazer tudo junto, porque até eu acho que para o entendimento de diferença de potencial vai ficar mais interessante. Agora, a terceira questão, molezinho. A terceira questão, vê só. Num campo elétrico, a carga de 2 coulombs é levada de um ponto X a um ponto Y. Veja que aqui, ó, tá vendo que nem sempre é A e B, tá? Vai depender muito do ponto. Muito afastado. Tendo as forças elétricas um trabalho de 100 joules. Determine o potencial elétrico no ponto X. Gente, foi dado duas coisas. A carga, 2 coulombs, e foi dado o que, pessoal? Foi dado, ó, uma coisa bem interessante, foi dado o trabalho que teve a força elétrica. Então, o trabalho, né, eu vou botar trabalho de X para Y, tá? Que é os dois pontos aqui, ó, foi de 100 joules. Beleza? Se a gente for observar, existe, ó, uma fórmula de potencial elétrico, né? Eu vou botar o Vx, porque ele está pedindo potencial elétrico de X, tá? O Vx, ele vai ser trabalho da força elétrica dividido pela carga. Oh, que moleza, né? Só dividir, ó. O trabalho foi 100 joules, né? E a carga elétrica que está sendo transportada, né? Foi 2 coulombs. 100 dividido por 2 é igual a quanto, pessoal? É igual a 50, tá? Qual é a unidade de medida? Qual é a unidade de medida, pessoal, de potencial elétrico? Eu disse a vocês, é o volt, tá? Então, ó, 50 volt, tá, pessoal? Beleza, tranquilidade, pessoal. Terceira questão já foi, agora vamos para a quinta. Na quinta questão, eu já vi que a gente vai utilizar aquela outra formulazinha, ó. V é igual a Kqzão dividido por D. Ó, Kqzão dividido por D. Aí vê só, uma carga pontiforme de 2, então já tem o valor da carga, né? E ele diz, ó, gera um campo elétrico, então ela é carga geradora, então ela vai para a fórmula. 2 vezes 10 a menos 8 coulomb. Gera um campo elétrico à sua volta. Qual o potencial elétrico de um ponto situado a uma distância de 60 centímetros? Então, a distância é 60 centímetros. Gente, lembrando sempre, ó, que essas coisas aqui, ó, distância, se está em 60 centímetros, pessoal, o que é que vai acontecer aqui com essa distância? Essa distância ela vai ter que ser transformada em metros, tá? Transformou a distância em metro, eu vou ter aqui 0,6. Mas não me basta ainda. Eu tenho que jogar isso para notação, gente. Vai ficar 6 vezes 10 elevado a menos 1 metro, tá? Tá coulomb, ó, que loucura. Não tem nada de coulomb aí, né? Metros, tá? A distância é em metros. Aí, ó, vamos para lá, né? Potencial elétrico será igual. O valor de K, ele até dá aqui, mas vocês já sabiam, eu sei disso. 9 vezes 10 elevado a 9. Aí, ó, valor de Q, 2 vezes 10 a menos 8. 2 vezes 10 a menos 8. Tudo isso dividido por quem, pessoal? Dividido por 6 vezes 10 a menos 1. E aí, pessoal, vamos para as multiplicações, né? O potencial elétrico é igual. Aí eu tenho aqui, ó,
Vê só, 9 vezes 2, ó. 9 vezes 2, 18, tá? Aí, ó, base 10, repete uma única. 9 menos 8 é um positivo. E aí teremos o seguinte, pessoal. Embaixo ficou 6 vezes 10 a menos 1. Aí eu pergunto a vocês, 18 dividido por 6 é igual a 3. Ó, vamos escrever aqui bem bonitinho, é 3. 18 por 6, 3. Base 10 e base 10, repete a base, ó. Teremos o seguinte, 1 menos 1, ou seja, 1 mais 1 é igual a 2. Gente, isso aqui está em volt, né? Então, beleza. E vai continuar em volt. Mas vamos fazer uma coisinha mais legal para ficar mais bonitinho. 10 ao quadrado é 100. 100 vezes 3. Eu vou ter a resposta para isso aqui de quanto? De 300 volts. Beleza, pessoal? 300 volts. Aqui eu tinha botado volt, né? Mas vamos botar no pluralzinho aí, volts. Beleza? Tranquilidade? Gente, a diferença de potencial, e a gente também vai falar um pouquinho sobre trabalho, tá? Assim, né? Vai demonstrar aqui a fórmula de trabalho. Aí vê só, presta atenção, tá? A diferença de potencial, também chamada de tensão elétrica ou voltagem, tá? Então são termos que muitas vezes a gente vê, né? Qual a voltagem, qual a tensão elétrica, né? Principalmente quem mexe um pouco com eletricidade. É uma importante grandeza no estudo dos fenômenos elétricos. No cotidiano, usa-se mais o conceito de diferença de potencial do que o de potencial elétrico de um ponto, tá? Então, é como se aqui os dois, né, são basicamente a mesma coisa, né? Tanto que a unidade de medida, né, do potencial elétrico, ela é o volt. Um volt é o quê? É 1 joule por coulomb. A gente vai ver também que o volt também é a unidade de medida da diferença de potencial, que é conhecida, né? A diferença de potencial, ela é conhecida, tá? Até aqui, ó, é a tal da DDP, tá, pessoal? Então, a DDP é a diferença de potencial, beleza? Então, aqui tem um voltímetro, tá, pessoal? Ele é utilizado para medir a diferença de potencial. E aí, ó, a diferença de potencial, a unidade de medida dela é o volt, tá? Então, a unidade de medida é o volt. Tem isso anotado aí, tá? Se você observar na outra folhinha que a gente tem aqui, ó, diferença de potencial, a unidade de medida dela é o volt, tá? Então, ela é escrita em volt. Só que a unidade de... a diferença de potencial, ela também não deixa de ser aqui, ó, uma espécie de... E aí quando fala diferença, pessoal, tá? Acho que antes de falar de fórmula, vamos pegar essa pilhazinha aqui bem bacana, tá? Sem querer fazer comercial, ó. Vou ver se eu consigo focar aqui. Vocês conseguem ver, ó, abaixo do símbolo de mais aí, 1,5 volts. Gente, isso aqui, ó, é a voltagem dessa pilha, tá? Esse 1,5. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou focar mais uma vez essa pilha, tá? O ruim é que eu tô fazendo comercial para esse pessoal aqui, né? E eles não estão me dando dinheiro nenhum. Aí o que é que acontece aqui, ó? Preste atenção, tá? Você tem um mais, um menos aqui, né? Na verdade, você tem um mais aqui do outro lado. E aí a gente fica pensando, né, que aqui tá o lado positivo e o lado negativo da pilha. Sim, tudo bem, tá representado dessa maneira. Mas se você for observar, ó, esse 1,5 que você tá vendo aí, esse 1,5, ele significa, ó, vou tentar desenhar uma pilha aqui, tá, pessoal? E a pilha apareceu. Aí, ó, essa pilha, imagina o seguinte, né? Aí você pode pensar aqui, gente, quando a gente fala em diferença de potencial, ó, diferença lá em matemática, a gente lembra logo de quem? De uma subtração. Então, a diferença de potencial nada mais é do que o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B.
Beleza, é isso aí mesmo, a diferença de potencial é isso. Mas tem horas que a gente usa essa outra fórmula aqui, ó. Beleza? Aí, só para a gente entender no exemplozinho da pilha. Imagina o seguinte, gente. Quando você vê lá na pilha 1,5 volts e você vê esse lado mais e esse lado menos aqui, o que é que significa? Vamos imaginar que esse lado de cá é o ponto A e vamos imaginar que esse lado de cá é o ponto B, beleza? Aí, ó, significa que o potencial de A menos o potencial de B nessa pilha vai dar 1,5 volts. Então, o potencial de A pode ser positivo e o potencial de B pode ser positivo também, mesmo ele estando desse lado aqui, ó. Esse mais e esse menos, eles servem para dizer o quê? O mais quer dizer que desse lado de cá está o maior potencial elétrico. E do lado do menos aqui, ó, significa que está o menor potencial elétrico. Beleza? Potencial elétrico aqui. Por quê? Se eu tenho ponto A e ponto B, eu tenho potencial elétrico aqui e tenho um potencial elétrico cá, que é o que a gente estudou antes, tá? Eu tenho um VA e um VB aqui. E esse 1,5 é a diferença entre os dois. Então, por exemplo, vamos imaginar que o VA fosse 4,5. Qual teria que ser o valor do VB? Teria que ser 3. 4,5 menos 3 daria igual a quanto? A 1,5. Mas também poderia ser algo do tipo assim, ó. Por exemplo, vamos imaginar que o VA fosse 3, né? VA menos VB. Vamos imaginar que o VA fosse 3, tá? Vamos imaginar que ele fosse 3. Para dar 1,5, o VB teria que ser o quê? 1,5, né? Mas aí os dois seriam positivos também. Continuaria sendo positivo. Vamos dar um exemplo aqui que um vai ser positivo e outro vai ser negativo, para coincidir, né? Vamos imaginar que o VA seja 0,75. VA é 0,75. Qual tem que ser o valor de VB? Ó, o valor de VB eu não sei. Eu sei que U, que é a diferença de potencial, é 1,5 volts. Aí, ó, eu teria que fazer uma equaçãozinha bem básica aqui, ó. Eu teria VA menos VB é igual a 1,5, né? Confere. VA eu estou dizendo que é 0,75, VB eu não sei quanto que é. E aqui é 1,5. Aí, ó, vou transportar VB para lá, tá? E 1,5 vem para cá. Vamos trocar os sinais dele, vai ficar 0,75, né? Menos 1,5 igual a VB positivo. Aí, 1,5 menos 75, R$1,50 menos 75 centavos vai sobrar 75 centavos. Só que não vai sobrar aqui, né? Você vai ficar devendo, porque você estava devendo aqui, ó, vai ficar negativo. Então, o VB aqui, ó, seria negativo. Aí, coincidentemente, aqui daria negativo e positivo. Mas, ó, esse mais e esse menos lá na pilhinha, bem bonitinha. Vou até pegar a pilhinha aqui, ó, novamente, para vocês verem. O mais e o menos aí, ó, o mais tá aqui, significa maior potencial desse lado. Desse lado de cá, menor potencial, ok? E esse 1,5 é o que, pessoal? Agora o aluno de física do terceiro ano A, B, C e D da Escola Galtemir Lins vai saber que 1,5 é a diferença de potencial da pilha, a voltagem da pilha, para ficar uma coisa mais bonita. Beleza? Então, ó, dito isto, vamos para frente, né? Então, o que é que vai acontecer aqui, pessoal? Se liguem, tá? E aí é uma dica para vestibular, ó. Nem toda hora a fórmula aparece assim, não, ó. Tem hora que ela aparece da seguinte maneira, ó. Tem hora que diferença de potencial é dada por esta fórmula aqui, ó. VAB. VAB, tá, pessoal? E às vezes ela é dada por U. Ok? Então se orientem aí, ó. Ou às vezes ela pode ser escrita da seguinte maneira, ó.
eu tenho lá VA menos VB é igual, né? Que isso aqui, ó, isso significa diferença de potencial. É igual ao trabalho, né, da força elétrica dividido pela carga elétrica. Aí, aqui, pessoal, é muito interessante, ó, porque eu chego numa coisa. Muitas vezes a gente tá lá fazendo um questionamento e aparece para a gente fazer o trabalho. Ele dá a diferença de potencial e ele dá a carga elétrica. E aí, gente, ele diz qual é o trabalho realizado. Bom, trabalho realizado, pessoal. Ó, se liga. Trabalho, ó, já até escrevi aqui, ó. Trabalho, se eu fizer o meu pelos extremos, esse multiplicando tudo isso aqui do outro lado, ó. Trabalho é igual a carga vezes diferença de potencial. Ou, se a gente voltar lá no início, quando eu disse a vocês que energia potencial, né, pessoal? Já que energia potencial está relacionada a trabalho, lembra, ó, a gente pode ter essa expressão que também, ó, é parecida com essa aqui, ó, VQ. Beleza? Então, gente, boa, né? Vamos para as questões que eu sei que vocês estão aí já dizendo, oxe, esse professor não vai fazer não, é a primeira questão e a quarta questão. Vamos fazê-la agora. Uma carga elétrica de pequenas dimensões e com intensidade de 4 vezes 10 a menos 6 coulomb é transportada de um ponto A para um ponto B. Beleza, teve um trabalho aí, não foi? De um campo elétrico. Então, uma carga elétrica de pequenas dimensões com intensidade de 4 vezes 10 a menos 6. O trabalho realizado pela força elétrica age sobre a carga de intensidade de 3 vezes 10 Joule. Então, a intensidade do trabalho é 3 vezes 10 elevado a quarta, né? Ou a menos 4, é menos 4, tá, pessoal? Vou focar direitinho aqui, ó, só pra gente, menos 4, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que ele quer, né, é a gente encontrar o potencial elétrico do ponto A, tá? Então, eu quero encontrar, ó, o VA. Só que vamos lá, né? A gente leu aqui, ó, e uma coisa a gente precisa logo deixar claro, tá? A gente deixa claro na letra B. Vamos achar o potencial elétrico do ponto A. Depois a gente vê essa outra questão que eu pensei aqui, mas eu acho que vai ficar mais legal a gente divulgar isso na letra B. Então, primeira coisa que você tem que ver aqui, ó, a carga, tá, que você tem. Deixa eu tirar aqui para vocês. A carga ela é 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Aí, ó, o trabalho, né, realizado foi de 3 vezes 10 a menos 4 joule. Bom, primeiro o que você tem que fazer? Você tem que saber que potencial elétrico é trabalho dividido pela carga. Ok? Então eu tenho 3 vezes 10 a menos 4. Dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Gente, 3 dividido por 4 é 0,75, tá? Beleza? Aí nós teremos vezes 10, 4, aliás, menos 4, menos 6. É menos 4 mais 6, tá, pessoal? Então é 2 positivo. Ok. Então, 0,75 vezes 100, porque 10 ao quadrado nada mais é que 100, tá? Então, 0,75 vezes 100 vai ser igual a 75 volts. Beleza? Bota um Vzinho. Nas outras eu estava escrevendo o nome volt, mas também não tem problema não, tá? Então, bota um Vzinho de volt, ok? Então, ó, 75 volts. Essa é a letra A, tá? Essa é a letra A. Aí, na letra B, agora sim eu vou falar aquilo que eu queria falar antes. Vê só. Quando ele diz que, tomando como referência o ponto B, quando você toma um ponto como referência, o potencial elétrico naquele ponto, ele é igual a 0 volts, tá? Então, é igual a 0 volt.
Aí, esse é o primeiro ponto da letra B. Mas a letra B, ela quer a diferença de potencial, gente. Lembra da diferença de potencial, gente? Diferença de potencial, vou chamar de U, tá? U é igual, ó, diferença de potencial vai ser o quê? VA menos VB, né? Então, ó, VA menos VB. Nesse caso aqui tá fácil, ó. 75, né? Menos o valor de B, que é 0. Então, ó, a diferença de potencial é igual a 75 volts. Tranquilidade, pessoal? Então, ó, primeira questão resolvida. Isso foi do primeiro, tá? Agora, vamos para uma questãozinha aqui, ó, que vocês vão amar também. Essa quarta questão. Essa quarta questão diz o seguinte, ó. Determine o trabalho de uma carga elétrica colocada em um ponto A, cujo potencial elétrico é 2 vezes 10 a quarta, né, volts, sendo o valor da carga igual a menos 6 microcoulomb. Então, vê só. Você tem a carga é menos 6 vezes 10 a menos 6. Já o potencial ele está ali, ó. 2 vezes 10 a quarta. Beleza? Gente, se você pegar uma das primeiras fórmulas lá em potencial elétrico, ó. Potencial elétrico, tá vendo aqui, ó? Potencial elétrico VA é igual ao trabalho da força elétrica dividido pela carga elétrica, né? Trabalho da força para transportar a carga. Então, aqui, ó, foi dado o seguinte, pessoal. Você tem isso aqui, né? Então, ó, significa, né? Se eu tenho essa formulazinha bem linda aqui, ó. V é igual trabalho dividido por Q. Aí, ó, o que é que vai acontecer, pessoal? O que é que vai acontecer? Tá? Você tem o que ele quer nessa questão é o trabalho, né? Você tem aqui o valor de V e o valor de Q. Ora, se você analisar, trabalho pode ser escrito da seguinte maneira, ó. Trabalho é igual, ó, um meio pelos extremos aqui. Trabalho, né? Vai ficar trabalho vezes 1 que está aqui, vai ficar trabalho sozinho. Q vezes V, ou VQ, tá? Então, potencial elétrico vezes a carga. Então, a gente tem a resposta dessa questão, ó. Trabalho, né, vai ser igual. Então, determine o trabalho de uma carga elétrica colocada em um ponto A. Então, ele quer que determine o trabalho. O trabalho vai ser potencial elétrico, 2 vezes 10 a quarta, vezes, aí eu vou botar entre parênteses, né, tá? Não é módulo, tá? Menos 6 vezes 10 a menos 6. E aí, pessoal, agora é só fazer os trabalhinhos bem legais, tá? E aí, pessoal, o que é que vai acontecer? 2 vezes menos 6, quanto que é 2 vezes menos 6? Menos 12. Aí eu tenho 10 a quarta, 10 a menos 6, vai ficar 10 a menos 2, tá, pessoal? E você pode, né, obviamente, dar uma melhorada nisso aqui. Lembrando também, pessoal, que trabalho é em joule, tá? Mas a melhoradinha nisso aqui, ó, eu vou andar a vírgula 1, 2 casas, vai ficar mais 2 aqui. Então vai ficar trabalho é igual a menos 0,12 joule, tá, pessoal? Joules, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, resposta da quarta questão. E tá tudo respondido já, pessoal. Muito obrigado. A gente vem com exercício na próxima semana para que a gente venha praticar, né? E é praticando que a gente fica mais fera e mais craque em tudo aquilo que a gente faz, beleza? Forte abraço a todos e que Deus continue vos abençoando, tá? Tchau, tchau.